teatro de guerra no Oriente Médio continua a se intensificar com seus novos desdobramentos. Publicamente, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que Israel precisa empurrar o Hezbollah para o norte do rio Litani, com ou sem acordo, para alcançar os objetivos de guerra declarados de Israel. Simultaneamente, Israel está engajado em negociações indiretas com o Hezbollah para um possível cessar-fogo que exigiria a retirada das forças do Hezbollah para o norte do rio Litani. Um rascunho vazado do acordo sugere que apenas o exército libanês manteria presença armada ao sul do Litani após o cessar-fogo. No entanto, ainda não está claro se o Hezbollah aceitará essas condições, pois não cumpriu a retirada exigida pela Resolução 1701 da ONU e enfrenta o desafio de muitos de seus combatentes residirem na área que teriam que abandonar. Secretamente, as forças israelenses realizaram ao menos 2 raids no Líbano e na Síria. As forças de defesa de Israel capturaram um homem sírio, Ali Suleiman Alassi, que estava coletando informações sobre as operações de segurança de fronteira israelenses no sul da Síria, possivelmente para apoiar futuras infiltrações em nome das milícias apoiadas pelo Irã nas colinas de Golã. A captura, conduzida pela unidade Egos, faz parte de uma série de operações de inteligência e ataques sigilosos destinados a enfraquecer infraestruturas de fronteira adversárias. Segundo Israel, essa coleta de inteligência, semelhante aos métodos do Hamas antes dos ataques de 7 de outubro, visa apoiar incursões em pequena escala em territórios israelenses. Já no Líbano, em 1º de novembro, o oficial naval sênior que os israelenses afirmam fazer parte do Hezbollah, Imad Amhaz, se rendeu sem resistência às forças especiais israelenses no centro-norte do Líbano. A captura, realizada em Batroun, visava obter informações sobre as atividades navais do Hezbollah, com Amhaz sendo monitorado pela inteligência israelense há algum tempo. Embora inicialmente não planejasse assumir a autoria da operação, a IDF decidiu reivindicá-la após a mídia libanesa divulgar um vídeo do incidente. Indo para o teatro de guerra em Gaza, as forças de defesa de Israel intensificaram as operações na região em 3 de novembro com a 162ª Brigada focada em Jabalia, no norte, e a 252ª Divisão, operando no centro da região. Durante as ações ostensivas, as forças israelenses neutralizaram combatentes palestinos, destruíram depósitos de armas e desmantelaram instalações subterrâneas de fabricação de mísseis e granadas, incluindo um túnel equipado para operações de longo prazo com alojamentos e equipamentos de fabricação de armamentos. Em Gaza, incidentes adicionais incluíram a detonação de um projétil improvisado que neutralizou 2 soldados da 401ª Brigada em 3 de novembro, além de um ataque do Hamas com granada propelida por foguete contra um tanque israelense. Segundo relatórios israelenses, desde o início das operações em Jabalia em outubro, mais de 900 combatentes palestinos foram neutralizados e mais de 700 detidos, incluindo 300 membros de milícias confirmados. Paralelamente, milícias palestinas, incluindo a Jihad Islâmica, lançaram foguetes contra posições e assentamentos israelenses, enquanto Israel monitora e responde a essas ameaças no sul de Gaza. Indo para o teatro de operações no sul do Líbano, a IDF intensificou ações contra alvos do Hezbollah. Em 3 de novembro, Jafar Kader Faour,
comandante de mísseis da unidade Nasser, e o especialista em drones Ali Barakat foram neutralizados em ataques. A IDF também neutralizou Farouk Amin al-Ashi, comandante no sudeste do Líbano, destruindo depósitos de armas e equipamentos táticos. Já as operações terrestres foram acompanhadas por bombardeios de artilharia intensa para enfraquecer as capacidades do Hezbollah. Em 3 de novembro, a 36ª Divisão das Forças de Defesa de Israel intensificou suas operações no sul do Líbano, enfrentando combatentes do Hezbollah e da Unidade Especial Radwan em combate corpo a corpo e com o apoio de ataques aéreos. Forças especiais, incluindo Shayetet 13, Yahalom e a unidade canina Oketz, invadiram um complexo usado pelo Hezbollah para planejar ataques de infiltração, neutralizando combatentes em um túnel e destruindo o local. No complexo, foram encontrados um arsenal de armas, mísseis guiados e lançadores de foguetes. Além disso, em 2 e 3 de novembro, Israel realizou ataques aéreos em áreas de fronteira entre Síria e Líbano e em Baalbek, com o objetivo de impedir a transferência de armas do Irã para o Hezbollah e degradar a infraestrutura da unidade 4400, responsável pelo apoio logístico ao Hezbollah. Desde 2 de novembro, o Hezbollah intensificou suas ações contra Israel, realizando pelo menos 24 ataques. Em 3 de novembro, o grupo lançou foguetes contra as forças israelenses em Metula e direcionou um ataque inédito à escola técnica da Força Aérea Israelense em Haifa. Além disso, um drone do Hezbollah causou um incêndio em Wadi Ara, enquanto outro drone foi abatido pela Marinha Israelense antes de entrar no espaço aéreo perto de Cesareia, onde está localizada a residência de férias do primeiro-ministro Netanyahu. Estima-se que o Hezbollah tenha disparado mais de 100 foguetes contra Israel na manhã de 3 de novembro. Esse foi mais um boletim de guerra e, na oportunidade, queremos mandar um salve especial para cada um de vocês que estão todos os dias fortalecendo nossa audiência. Muito obrigado! E se você sente no coração que pode fortalecer nosso trabalho, convidamos você a fazer parte do clube de membros aqui no YouTube. Sinceramente, você não terá muitos benefícios, mas por um valor simbólico, você vai financiar o nosso trabalho solo e será o patrocinador de matérias como essa que você acabou de assistir. Caso contrário, seu engajamento já é tudo. Então deixa aquele like gostoso, comenta e compartilha nossos vídeos, pois com a sua força, vamos crescer e nos tornar um canal gigante no futuro. Vida longa a todos os aliados do Boletim de Guerra.